Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que ver o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Eu sou a ressurreição, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa fé é fundamentada na Sagrada Escritura, mas a Sagrada Escritura nasce da experiência da fé daqueles que nos precederam acreditando em Jesus Cristo. E por isso podemos dizer que, ao mesmo tempo que aqueles que nos precederam na fé experimentaram a graça da Palavra de Deus, também foram capazes de nos traduzir com a vida e nos transmitir com os gestos esta palavra da qual somos todos nós portadores, ou, como melhor poderíamos guardar isto, como homens e mulheres que trazem dentro de si a força renovadora da Palavra de Deus, com tudo aquilo que ela é capaz de produzir como cheia de vida. Por isso, se somos homens e mulheres que fazem a experiência da Palavra de Deus, nós nos deixamos alimentar com esta palavra para que em nós ela produza efeito de vida. A palavra nunca poderá ser para nós sinônimo de morte. E por isso a igreja, que é portadora deste tesouro que é a palavra, sempre nos transmite a palavra de modo que ela possa gerar na nossa vida vida. E se em algum momento a palavra de Deus deixar de gerar vida para nós, significa que nós nos fechamos à experiência desta palavra com toda a sua força. E quando olhamos para este evangelho de hoje, onde o próprio Senhor se mostra com um atributo que é próprio de Deus: eu sou. Como outrora o Senhor no deserto se dirigiu a Moisés dizendo que eu sou, mandou dirigir-se ao povo e transmitir a mensagem. Agora este Deus que é o Filho, Ele é Deus. Ele mesmo se apresenta ao povo e diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Nós somos convidados a fazer a experiência, portanto, daquele que sacia a nossa fome. E deveríamos ser como homens e mulheres que têm sede de Deus. Por isso, experimentar de uma água que cura qualquer escassez, cura qualquer deserto. Quando nós nos deparamos com esta palavra, o Senhor mesmo diz que nunca mais terá sede aquele que se deixa experimentar com a água que Ele oferece. Nossa alma precisa, portanto, ter sede de Deus.
Se nossos corpos têm necessidade de nutrir-se, nossa alma também o tem. Quando nós nos deparamos com o catecismo da igreja, ele diz que somos formados de espírito, alma e corpo, que quer dizer que precisamos alimentar tanto quanto o corpo, a alma. E qual é a fonte que pode, de fato, nos saciar? É o próprio Senhor que se faz pão, que se faz alimento. Podemos, portanto, dizer que o Senhor tem também desejo do ser humano. Ele quer estar na nossa vida. Ele quer ser presença na nossa vida. E uma vez que nós experimentamos a presença do Senhor, não como um enfeite, não como um elemento de adorno, não, mas como uma presença real, viva e eficaz, nós vamos moldando a nossa vida para sermos mais semelhantes a Ele. A tal ponto que, se nós somos alimentados por este pão descido do céu, deveríamos oferecer também ao mundo este mesmo pão através da nossa vida. E é um pão que dissipa todo medo, é um pão que sacia toda fome, porque ele se dá por inteiro. Deus nunca se dá a nós por fragmento. Ele se dá por inteiro. Basta olharmos na Sagrada Escritura o amor que o Deus, que é Pai de Jesus Cristo, tem por nós. Amou tanto o mundo, vai dizer João. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor diz que experimentará a vida eterna e Ele não perderá nenhum daqueles que o Pai lhe confiou. E estes serão ressuscitados no último dia. Mas para ressuscitar no último dia é preciso viver a experiência de homens e mulheres já ressuscitados. Não podemos viver como mortos-vivos, de uma fé fraca, uma fé de qualquer jeito, uma fé que faz de conta. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do maligno. Não dá para ficar em cima do muro. Noutra passagem da Escritura, o salmista vai dizer: preferível estar no limiar da vossa casa a hospedar-me na mansão triste dos mortos. Mas tem muito cristão vivendo como morto. Hospedou-se, fez da sua casa lugar de morte, onde mais se experimenta tragédias, desgraças, do que vida e ressurreição. A que Deus estou servindo? Que me paralisa para viver a fé? Que me faz viver tormentas de violência e morte constante dentro do meu lar? Este não é o Deus e Pai de Jesus Cristo. E este não é o impulso que recebemos do próprio Filho de Deus para viver o tempo do Espírito, ou seja, um tempo onde a efusão do Espírito se prolonga na história para operar a mesma salvação que Ele ofertou ao mundo ao dar-se na cruz. Por isso, todos nós deveríamos, depois de nos alimentarmos do corpo e sangue do Senhor, depois de sermos saciados da fome e da sede de Deus, deveríamos oferecer o alimento que nos saciou. Deveríamos oferecer a Deus. Se o mundo vai mal, é culpa também dos cristãos que vivem mal o cristianismo. Vivemos de qualquer jeito. E parece que não olhamos na profundidade o que a Sagrada Escritura nos dá como um testemunho. Não bebemos desta fonte. O Senhor nos dirigiu uma palavra dizendo que não há de perder nenhum daqueles que o Pai confiou. E de fato, Ele não perde, porque constantemente Ele nos dá a graça de recomeçar. Olha os sacramentos da igreja. Quantos de nós já mergulhamos na confissão? Quantos de nós mergulhamos na Eucaristia para a força diária de levar adiante a nossa fé?
Mas quanto de nós já demos as costas? E aí depois dizemos, Deus se esqueceu de mim? Não, jamais. Deus não se esquece de nós. Somos nós que nos esquecemos de Deus. Eu ouvi de um sacerdote, quando eu ainda era acólito, coroinha, algo que me marcou muito. Foi o meu pároco, Padre Pedro Francisco, lá da Diocese de Nazaré. Ele dizia sempre: nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus. O que significa? Significa que somos nós que nos afastamos, somos nós que nos desviamos, por medo, por insegurança, por buscar uma falsa felicidade, por deixar de aclamar o Senhor como nós rezávamos com o salmista, e aclamar a nós mesmos, e reverenciarmos a nós mesmos, e nos acharmos detentores da salvação quando só Jesus pode operar a salvação. Nós somos e seremos sempre cristãos como instrumentos. Por isso, o que nos configura a Cristo é termos sido batizados e viver o batismo. Se essa semente de Deus desabrochar, com certeza nós seremos capazes de fazer grandes coisas. E não por força nossa, mas pela força do ressuscitado em nós. Quanto de Deus há dentro de nós? Quanto de ressurreição há dentro de nós? E o contrário disso, quanto de morte guardamos dentro de nós? Quanto de violência guardamos dentro de nós? Quanto de vingança guardamos dentro de nós? Quanto de pecado guardamos dentro de nós? Estamos numa época onde se diz que tudo pode. Será que tudo pode? Então, se fôssemos usar a lógica humana, tudo pode. Mas eu não faço parte de um tudo, eu faço parte de um povo de Deus e, portanto, eu vivo a partir da minha fé. Então eu dou testemunho ao mundo que acha que tudo pode, sendo aquilo que Deus marcou para que eu fosse. Sinal fecunda da sua luz de ressurreição e um sal que tempera e que dissipa o medo, para poder chegar à constância de pregar e testemunhar por todo o mundo. Minha gente, as coisas ruins na nossa vida não nos definem. Olha a primeira leitura da missa de hoje. A perseguição, o martírio de Estevão. Todos nós olhamos a morte numa perspectiva negativa, mas a morte dos mártires se configura a morte do Cristo, que gerou vida e fecundou o chão. Com a morte de Estevão e a perseguição em Jerusalém, o que serviu? Serviu para que a igreja pudesse se expandir. Por isso, passar por desafios não será nunca a resposta final da nossa vida. E o Evangelho ultrapassa as perseguições. A palavra de Deus não é ultrapassada nunca. Ao olhar essa primeira leitura, o quanto nós podemos contemplar na história, na fé destes apóstolos, desta igreja primitiva, que graças à perseguição de Saulo e tantos outros, pôde se expandir na Judeia, na Samaria, na Ásia. A igreja se expandiu por causa da perseguição. Por isso, tempos de calmaria não geram bons cristãos, porque nós nos acomodamos. Ficamos até preguiçosos. O cristão foi mesmo marcado para a cruz. Agora não podemos parar na cruz. Nós passamos pela cruz, carregamos a cruz e vivemos como homens e mulheres que trazem no coração e no corpo as marcas do crucificado, mas que vive as marcas e as chamas do ressuscitado. Nós somos homens e mulheres da ressurreição. Portanto,
Peçamos ao Senhor que reacenda em nós a chama da vida. E quando sentirmos-nos sufocados por perseguições, tenhamos a coragem dos apóstolos e por todo o mundo, por toda parte, pregando a palavra. Que a palavra gere vida com a palavra que nós também ofertamos ao mundo. A palavra é Cristo e Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.